Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente para mais uma live. E hoje eu vou conversar com um amigo querido, Álvaro Quintão, secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Álvaro, é um prazer enorme conversar com você. Margot, eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que essas suas palavras são muito mais pela nossa amizade. Para mim, sim, é uma grande honra, um grande prazer estar participando de uma live com alguém que a gente aprendeu a respeitar, né, na lida da advocacia, na luta em defesa da advocacia, dos direitos humanos. Então, eu que agradeço o convite, é um grande prazer poder estar aqui hoje falando, não só para os nossos colegas advogados, né, mas para todos os moradores de Guaba Grande, enfim, essa cidade que merece, né, uma atenção especial, e eu fico muito feliz pelo convite. Uma amizade boa que a advocacia nos deu, nos encontramos na advocacia, né? Álvaro, eu vou conversar com o Álvaro sobre um assunto assim forte, né? Que são os direitos humanos, os direitos dos cidadãos, o reconhecimento desse direito, a responsabilidade sobre isso. E o conceito de cidadania, Álvaro, ele, assim como o direito, ele se renova constantemente, né? Ele se renova nas transformações sociais, no contexto histórico vivenciado e, principalmente, diante da mudança dos paradigmas ideológicos. Na atualidade, a cidadania não mais se resume no direito do voto, né? Mas no direito das garantias fundamentais, no direito a uma escola de boa qualidade, a educação de boa qualidade, a saúde, o direito de participar da condução das políticas públicas e da igualdade de oportunidades. Eu entendo que esteja aí a interligação do conceito de cidadania com a conquista dos direitos humanos. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Margot, cidadania é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala em cidadania, e é impossível falar de cidadania sem falar em direitos humanos, a gente tem uma Constituição que é chamada, que é considerada por muitos como uma Constituição cidadã, né? A gente que é do direito, a gente já ouviu falar muito disso, a gente fala muito sobre isso, e a gente aprende isso já lá nos bancos, né, da faculdade, a gente já ouve falar que nós temos hoje uma Constituição cidadã. E acho que, de fato, a gente pode considerar disso. A gente pode discordar de muita coisa da nossa Constituição, da nossa legislação, mas eu acho que, de fato, essa Constituição que a gente tem, ela foi baseada em alguns pilares, em alguns princípios, que nos permite dizer que, de fato, a gente tem uma Constituição cidadã. E quando a gente pega lá o primeiro artigo, né, lá da Constituição, que já começa a falar de garantias, etc., lá no primeiro artigo a gente já fala dos 3 pilares, né, que a gente... 3 não, na verdade são 5, mas são 3 pilares que a gente sempre se baseia para falar que a gente vive uma sociedade que respeita, pelo menos, a cidadania. E está lá na Constituição. A Constituição ela é baseada no princípio da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, né? Então, a nossa Constituição ela consagrou na lei maior alguns princípios que a gente sempre defendeu, né? E falar de cidadania é impossível se a gente não pegar a nossa Constituição, né? Se a gente não pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se a gente pegar a nossa Constituição lá a partir do artigo 5º, né, a gente vai ter ali uns 70 incisos, mais ou menos, mais algumas alíneas, etc., e todas elas vêm falando do que seria cidadania, tá, em termos constitucionais, em termos legais. Mas eu acho que a cidadania ela vai muito mais do que isso. E acho que a nossa sociedade ela construiu nos últimos 40 anos, 30, 40 anos, principalmente depois do fim da ditadura militar, né, nós já estamos falando aí de 86 até hoje, nós estamos falando já de 36 anos, de 34 anos. A sociedade ela vem construindo, ela vem avançando, ela vem buscando a consolidação de uma cidadania. E a gente pode pegar a cidadania em vários aspectos, né, da nossa vida. A gente pode falar da cidadania. Hoje a gente estava discutindo, por exemplo, os conselhos tutelares. Conselho tutelar é uma vitória da cidadania.
é um órgão fantástico, onde a família, a criança, tem um espaço de discussão que antes não tinha. Os sindicatos constroem uma parte dessa cidadania, as organizações não governamentais, você tem uma série de espaços onde a cidadania ela se faz presente, né? Então, eu acho que a cidadania é algo muito maior do que simplesmente a legislação. Apesar de hoje, no Brasil, a gente ter essa cidadania, ter isso consagrado na nossa Constituição. E se você pegar todos os pontos que a gente passe a falar de cidadania, a gente vai falar de direitos humanos. Uma coisa eu acho que não vive sem a outra. É verdade, é verdade. Os conselhos de direito também, né, Álvaro? Os conselhos de direito também. Eu vou pedir para a produção colocar o primeiro gráfico para a gente começar a conversar a partir dos dados que eu vou apresentar. Pode passar. Esse primeiro gráfico é com relação à violência urbana. Álvaro, a violência em Iguaba Grande ela tem cor e ela tem classe social. Esse gráfico demonstra que 75% dos casos de violência cometidas na cidade são contra negros e contra a população que vive em pior condição, né, em condição de vulnerabilidade social, demonstrando, ao meu sentir, uma clara prática do preconceito racial e social na cidade. E é lamentável isso, porque o Brasil, em 2013, ele já havia conseguido sair do mapa da fome. Ele já havia conseguido, inclusive premiado pela ONU, por ter conseguido atingir uma meta acima da meta determinada pela ONU, que deveria ser atingida até 2030. Né? Isso lá em 2013, nós já estávamos. E esse momento, hoje, que eu vejo das eleições municipais, eu entendo que seja uma grande oportunidade para que o eleitor possa mudar essa história. Né? Que ele possa escolher, em 15 de novembro, o representante que represente a garantia dos seus direitos, que ele possa decidir entre um representante que faz doações de cestas básicas pela madrugada, que faça o favor de conseguir uma consulta médica ou odontológica, que doe material de obras, isso de 4 em 4 anos, quando chega as eleições, ou ele pode escolher um representante que defenda seus direitos, que realmente lhe dê garantias e igualdade de oportunidade. Eu vejo que assim, esse é um bom momento para que o cidadão possa ter essa consciência dos seus direitos, da cidadania, e reconhecer que ele tem que ter os seus direitos protegidos. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Álvaro. Margot, você trouxe um dado que para a gente tem sido muito discutido, tem sido muito debatido no âmbito da Ordem dos Advogados, em especial na Comissão de Direitos Humanos. A gente vive um momento, e aí não é só no Brasil, infelizmente não é só em Iguaba Grande, a gente vive um momento no mundo inteiro onde vem acontecendo um retrocesso nas garantias sociais, nos direitos fundamentais. A gente tem visto no mundo inteiro alguns discursos que se aproximam da barbárie, né? Que nos remetem à Idade Média, que nos remetem a períodos muito difíceis. E sem ir muito longe, tá? Muito longe no tempo, né? Mas não tão na distância, a gente viu o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde o George Floyd foi assassinado. Agora, recente, semana passada, mais um negro, né, porque estava entrando no carro, levou 7 tiros. Essa semana, ontem, eu estava vendo mais um caso que surgiu também nos Estados Unidos, onde, em março, os policiais prenderam um negro, botaram um saco de plástico na cabeça, nevava, e ele semi-nu, deitado no asfalto, enquanto todos os policiais se divertiam com aquela tortura. A gente vive um retrocesso social, e o Brasil não está muito longe disso,
agora falando não muito longe, fisicamente falando, no Brasil a gente tem visto um aumento da criminalidade contra essas pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade. A gente já tem alguns dados, vários institutos, nem precisa muito, se você jogar em qualquer site de busca, você vai encontrar pesquisas de institutos sérios, pesquisas que são não apenas essas pesquisas que qualquer um faz na sua esquina, mas pesquisas de institutos sérios, mostrando os dados da agressão contra a população mais vulnerável. E quando a gente fala em população mais vulnerável, a gente está falando, infelizmente, do negro, do pobre, do morador da periferia, né, das comunidades. Nós temos no Brasil, nos últimos 2 anos desse atual governo do Estado, um crescimento de morte de negros, de jovens, de crianças. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, atuamos em vários casos, como o da Ágata, aquela menina Ágata que levou um tiro lá no Morro do Alemão, de um trabalhador de Japeri, de São João de Meriti, perdão, que estava preso em Japeri, que ele foi reconhecido por uma fotografia que ele tinha 15 anos atrás, identificaram como um criminoso e ele estava preso no lugar de alguém que não tinha cometido, mas foi identificada por uma fotografia. Por quê? Porque ele era negro, porque ele era pobre, porque ele morava na periferia. Desde ontem, Margot, nós estamos atuando num outro caso em Niterói, dessa vez em Niterói, onde um músico negro, novamente negro, morador de periferia, foi preso, também identificado por alguém como tendo sido o autor de um roubo, enfim. Um processo de 2017, ele que nunca tinha passagem pela polícia, ele nunca teve, não se sabe como que ele foi reconhecido, porque nem foto dele tinha na delegacia, que está preso. E no dia em que houve esse roubo, ele estava trabalhando como músico. Aí a gente está tentando, inclusive, esse final de semana, a libertação dele, tentando, a Comissão de Direitos Humanos está agindo. Então, existe sim um preconceito muito grande contra o negro, contra o morador da periferia, né, contra esse jovem. E aí, Margot, se a gente fizer um outro recorte dentro dessa população negra, a gente vai ver que ainda existe uma discriminação ainda maior, que é o da mulher. Que é o da mulher. A mulher negra, ela sofre tanta discriminação, tá? Ou melhor, muito mais discriminação do que a mulher branca. Então, quando você começa a fazer esses recortes da discriminação, do respeito da cidadania, né, o negro, ele normalmente é o mais desrespeitado. Aí, dentre os negros, a mulher continua tendo uma discriminação absurda. E isso também, se você levar para o mercado de trabalho. Tá? Se você levar para o mercado de trabalho, isso não é diferente. As mulheres recebem os menores salários. As mulheres negras recebem menores salários ainda. Os homens negros recebem menores salários. Então, existe uma discriminação natural por conta da cor da pele. A gente tem que deixar claro isso e tem que reconhecer. Hoje em dia, a gente fala muito, né, está muito em voga, o nosso lugar de fala. Né? Qual seria o lugar de fala da Margot, que é branca, do Álvaro, que é branco, quando a gente fala da discriminação? Quando a gente fala da discriminação, quando a gente fala da discriminação do negro. Tá? E a gente tem que reconhecer, eu pelo menos faço sempre essa observação, nós temos que reconhecer que nós estamos no lado de um privilégio, por sermos brancos, eu por ser homem, né, tem a discriminação ainda em relação à mulher. Então, é fundamental que a gente tenha esses dados e que esses dados sejam debatidos. Sim. Que estes dados sejam discutidos até para que se prepare, de fato, uma política de igualdade. Você pontuou uma questão que, em 2013, o Brasil estava saindo do mapa da fome. Né? Depois de 2016, no golpe contra a presidenta Dilma, a gente tem visto o gráfico do Brasil descer ladeira abaixo e a fome subir ladeira acima. Né? É um negócio assim, a discriminação, a desigualdade social no Brasil de 2016 para cá voltou a níveis que estávamos antes de 2007, 2008, enfim, quando o governo Lula assumiu em 2002, o Brasil veio paulatinamente, né, deixando esse mapa da fome, e agora a gente está em níveis
anteriores a esse mapa. Então, existe sim hoje uma preocupação muito grande, e a gente tem que se preocupar com isso, como recuperar essa cidadania, inclusive, dessas pessoas. Nós vimos agora no período, na crise da Covid, né? Se a gente pegar todos os dados oficiais até agora, novamente, as maiores vítimas são negros, moradores da periferia, aqueles que têm mais dificuldades com seus salários, com seus empregos. Então, essa discriminação é algo muito enraizado no Brasil. E a gente precisa, sim, discutir. Eu fico muito feliz em ver você se preocupando com esse assunto, ver você debatendo esse tema. É um tema que eu acho que todos nós deveríamos nos preocupar muito, porque é algo que vem crescendo de Sim. forma absurda no Brasil. É verdade. E, assim, é tão triste, né, ver uma coisa dessa. A estagnação aqui, olhando o Brasil, a estagnação do IDH do Brasil, de acordo com o resultado dos últimos anos, é o reflexo do aumento dessa desigualdade que a gente está vivendo no país, né, que veio depois de 2016. E é potencializada pelo cenário de que o gasto com as políticas sociais virou um vilão para o governo, né? Quando não deveria, porque se você aplica um valor na prevenção da saúde, você deixa de aplicar 4 vezes mais esse valor, ele aumenta 4 vezes mais quando você tem que sanar o problema causado pela falta de prevenção. Né? E assim, as políticas públicas realmente não são reconhecidas por esse momento político que nós estamos vivendo. Né? E no caso de Guaba Grande, a precariedade na prestação dos serviços públicos impede que o cidadão exerça sua cidadania plena. Né? Eu vou pedir para a produção colocar o próximo gráfico para a gente falar um pouquinho sobre educação, aqui em Iguaba, principalmente. E aí depois eu vou pedir para você fazer um recorte do Rio. Deixa eu colocar. Colocar o nosso segundo gráfico. A internet tem disso, né? A internet é muito boa, mas de vez em quando trava. A internet e a tecnologia é maravilhosa, agora mas às vezes a gente passa por isso. E aí, aqui em Iguaba, nós temos uma realidade, Álvaro, que o IDEB, dentro do ensino fundamental 1, o resultado dos alunos é de 6,1. Então, está com uma média boa. Quando passa para o Fundamental 2, essa média cai para 4,1. Tem alguma coisa aí acontecendo no meio dessa transição na educação da cidade que a gente tem que olhar com um olhar muito, muito atento. Né? Porque essa queda no aprendizado, essa quebra, ela vai se traduzir na vida desse aluno, desse jovem, e quando estiver no ensino médio, e se conseguir ingressar numa universidade, terá a possibilidade de disputa, de igualdade na disputa, desse jovem que já vem desde o início da sua formação sendo prejudicado, ela será um diferencial ou um ponto negativo, né, na sua formação. E aí eu queria ouvir um pouco você sobre a questão da educação do Estado. Marco, não é diferente. Tá? A gente trabalhar com os dados de Iguaba, a gente podia trabalhar com os dados de boa parte das cidades do Brasil. A gente sabe que existem algumas cidades que são exemplo de educação. Inclusive, a desculpa não é porque tem muito mais orçamento ou menos orçamento. A gente tem experiências no Brasil inteiro com cidades pequenas, cidades pobres, que conseguem dar um salto na educação muito importante. Eu acho que isso passa muito pela vontade. Sim. Nós temos uma cidade muito próxima de Iguaba, Maricá. A gente pode falar de Maricá. Sim, Maricá hoje, a gente pode dizer que é um oásis na educação do estado do Rio de Janeiro. Tá? E Maricá, ele pode ter royalties do petróleo, pode ter mais alguma coisa, mas mais do que isso, teve vontade de fazer. Sim. Teve vontade política. É uma questão de prioridade.
A gente sabe que, na medida em que os alunos vão passando de ano, vão sendo aprovados, vão passando para a próxima série, muitos deixam de ir à escola. Muitos entram no mercado de trabalho para ajudar suas famílias. E, novamente, a gente vai falar de que setor, né, de que classe a gente está vendo esse movimento acontecer. E a prefeitura, e as prefeituras, de uma maneira geral, elas têm um papel fundamental nesse processo. Sim. Porque essa educação é responsabilidade da prefeitura. Eu volto a dizer, olha o que está acontecendo em Maricá. Sim. Maricá, hoje, eu tenho alguns amigos que moram em Maricá, que gostam, que vivem lá, e eles eram críticos ao governo do Quaquá, né, e hoje, sempre do PT, né? Eles eram críticos a esse governo, do Fabiano, eles eram críticos a esses governos e hoje aplaudem o resultado disso. Eu tenho um amigo que a gente sempre brincava, a gente tomava uma cerveja, jogava a conversa fora, e ele falava, rapaz, aquilo lá é mais um. Hoje ele aplaude o resultado do que se vê. O que falta é a vontade política. A gente está vendo agora a elaboração do orçamento do governo federal, onde o Ministério da Defesa tem mais dinheiro do que a saúde, do que a educação. Tá? Então, é uma questão de valores, é uma questão de princípios. Se o governante quiser investir na educação, essa realidade pode ser mudada. Mas agora, viver num governo que ainda defende a meritocracia como se todos nós tivéssemos as mesmas condições. A gente está vendo esse abismo aumentar agora durante a pandemia, novamente durante a pandemia. Quantas escolas puderam manter os alunos estudando de forma virtual? Sim. Nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui trabalhando, batendo um papo de forma virtual. Quantas crianças puderam fazer esse ensino à distância, sem internet, sem computadores, com celulares pré-pagos que não têm direito a dados? Como é que essas crianças vão ser adultos preparados para o mercado de trabalho? Tá? E aí eu volto a dizer, a culpa é do governante. Sim, se a educação concordo. é o que é porque não tem vontade política, não tem vontade de fazer. Tem muita gente conhece muitas cidades, né? A gente vê muito isso, cidades que preferem gastar o dinheiro pintando meio fio de branco do que botando um aluno na escola. Porque botar o aluno na escola não dá a mesma visibilidade do que pintar o meio fio ali, a calçada de branco. Exatamente. A gente vê muito disso. Então, eu acho que essa realidade que você está apresentando de Iguaba, ela não é diferente de boa parte dos municípios do Brasil. Agora, aonde se tem vontade política, essa realidade pode mudar. Aí eu acho Exato. que... Eu escuto as pessoas dizerem, Maricá tem dinheiro. Não, Maricá não tem, não é que tenha dinheiro. Tem, sim, mas tem vontade política, tem gestão. Isso é o mais importante. Você vê o desempenho nesse período da Covid, o diferencial de Maricá para os outros municípios. E sim, você tem menos, mas a sua realidade também é diferente no número de habitantes, no tamanho da cidade. Iguaba poderia ter tomado medidas. Eu, inclusive, quando da pandemia, logo no início, eu fiz algumas publicações sugerindo ao poder público algumas atitudes que poderiam ser tomadas e que, se fosse eu na condição de gestora, teria tomado posturas diferentes. Você veja aqui, coitadas das crianças, para estudar, sabe? É uma apostila onde tem 4 páginas numa folha só. Quer dizer, eu sou de uma cidade, eu cresci, me criei numa cidade, né, da Baixada Fluminense. Eu nasci e me criei em Magé. Né? Não sei se você conhece, mas é uma cidade... Conheço. Eu também sou de origem da Baixada Fluminense. Eu nasci e me criei em Magé. Eu saí de Magé aos 32 anos, quando eu casei. Né? Então, por favor, não comecem a fazer contas, não, porque... Mas a gente vê a educação em Magé, por exemplo, ela nunca foi tratada de forma séria. Nós tivemos alguns municípios, alguns prefeitos recentes, que construíram assim, umas 15 escolas novas. Todas as escolas levavam o sobrenome da família do prefeito. Era fulano com aquele sobrenome, era fulano com aquele outro sobrenome, não sei o que, primo com aquele outro sobrenome. Todas essas escolas acabaram. Hoje são ruínas que não servem para nada, porque não investiram na educação, investiram num prédio. Então, o problema não é só o dinheiro. Você pode ter dinheiro para fazer uma escola, você pode ter dinheiro, mas você tem que valorizar o professor, você tem que qualificar o professor. Para uma cidade que é pequena, como é Iguaba, Iguaba não é uma cidade... a gente brinca, né, que a gente conhece
as pessoas, conhece a família. Fulano que é filho de não sei quem, que é irmão de... Você conhece a família. Você sabe aquela criança, de onde ela vem, de quem ela é filha, por que ela não está indo à escola. Numa cidade pequena, essa gestão fica ainda mais fácil. Agora, é vontade política. Falta vontade política. Se tiver vontade política, vai. Se não tiver, não vai. Não adianta, pode ter o dinheiro que for, que não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente. Eu vou ver se a gente consegue botar o gráfico agora, o nosso próximo. Vou ver. Se não der, eu vou falando os dados. A gente vai conversando, né? Vamos lá. Hoje eu estava fazendo parte da posse da Marisa no IAB e teve do vice-presidente do IAB, não conseguia, o som dele não aparecia, então a gente teve que, às vezes acontece isso. E a gente estava no conselho, tinha um conselheiro que estava com o som aberto, a gente escutava a Marisa falando lá no IAB. o Luciano se dividindo entre o conselho, né, a reunião do conselho e a sessão do IAB. Esse gráfico, Álvaro, esse é com relação à saúde, e a saúde em Iguaba Grande, né, não é diferente de muitas cidades, infelizmente. Teve esse momento aflorado pela pandemia, né? A pandemia ela fez tirar a máscara, né, da realidade, demonstrar a realidade do país com relação à desigualdade, com relação à precariedade da saúde. E veja bem, nós temos aqui na cidade 7 leitos, apenas. Uma UPA com 7 leitos. Nós não temos um hospital que possa atender a população. Iguaba é a cidade com uma maior, o desempenho mais alto de taxa proporcional ao número de habitantes de contaminados por Covid. E está acima da média da taxa estadual, né? E você vê, nós temos aqui um aumento diário de casos confirmados nessa última semana de 6,5%. E temos uma taxa de letalidade de 6,2%. Uma cidade que não tem uma infraestrutura na saúde, né? E aí a gente se depara com uma realidade nacional onde com um desamparo por parte do governo federal. Um governador afastado, secretário estadual de saúde preso, prefeitos sendo investigados por destino, qual destino está sendo dado ao recurso que foi enviado para ser aplicado no combate à Covid, né? E assim, você vê uma realidade hoje mesmo, e eu vi no Face uma pessoa reclamando do atendimento que teve na UPA de Iguaba. Então, assim, a população está sem nenhum tipo de amparo na saúde. A gente, se entrar no portal da transparência, a gente consegue ver ali o volume de dinheiro que foi investido. Mas cadê esse material? Onde é que ele está? Ele está sendo aplicado onde? Porque a população não está recebendo esse recurso, não está recebendo esse cuidado. Né? E isso a gente está vendo em muitos municípios e, infelizmente, em Iguaba também. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário triste da saúde. Margot, eu estava olhando aqui os dados. Eu sei que a gestão da saúde pública no Brasil está uma catástrofe, né? A gente sabe que o índice de letalidade no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Você vê, no início dessa pandemia, o índice de letalidade era de 0, alguma coisa, de 0, o Brasil extrapolou esse índice há muito tempo e está na casa dos 5, 6 há bastante tempo. Agora, a gestão da saúde em Iguaba, pelos números que está aparecendo, e eu vi ali que a fonte era a Secretaria Estadual de Saúde, está uma catástrofe. Sim. A gestão de saúde, a gestão da saúde em Iguaba, me desculpe, mas está uma vergonha. Tá? Por que eu estou te dizendo isso? A gente vê vários municípios, e aí eu volto a dizer, não é um município, pode o município ser rico ou ser pobre. Tá? A gente sabe que a população mais pobre tem sofrido mais com isso.
A gente sabe que a população mais periférica, a população mais carente, tem sofrido mais e tem tido um índice de letalidade maior do que aqueles que têm condições de pagar os grandes hospitais. Nós vimos recentemente algumas reportagens onde alguns fazendeiros, algumas pessoas do Mato Grosso, etc., contratam UTIs, né, aéreas para transportarem para os grandes centros, para os grandes hospitais. Mas nós não estamos comparando, né, essa desigualdade toda social. Nós estamos comparando municípios do mesmo porte. Tá? A gestão da saúde em Iguaba, pelos índices da Secretaria de Saúde do Estado, eu diria que é uma das piores do Brasil, não uma das piores do Estado, não. Sinceramente, chega a doer quando você vê índices como este numa população que não precisaria, né? Você vê que nós estamos falando de 70 leitos. Nós estamos falando de 70 leitos, que era o necessário para a população de Iguaba. Nós não estamos falando de 7 mil leitos, nós estamos falando de 70. Tá? E tem 7, tem 10% do que precisaria 10%. Ter. Tá? Aí eu volto a dizer, qual é o investimento que faz não apenas em equipamentos, em estrutura, mas também em médicos, em enfermeiros, né? Em qualificação dessas pessoas. A gente tem acompanhado essa discussão do Covid, não apenas no Brasil, mas em vários lugares a gente tem acompanhado essa discussão, e o que a gente vê é o seguinte: os médicos, de uma maneira geral, que enfrentaram essa crise com todos os problemas, com todas as dificuldades, aprenderam a lidar com a doença. Sim. Então, essa letalidade, ela caiu em relação ainda à chamada primeira onda, né? Ela caiu, porque os médicos estão mais preparados. Hoje, a letalidade, no mundo praticamente todo, é 0, alguma coisinha. Continua tendo mortes, continuam tendo, mas é 0, alguma coisa. 6,2 é topo da pirâmide, né? Que é o topo daquela curva. Tá? Me desculpe aí, eu não sei nem quem é o prefeito de Iguaba, muito menos quem gere a Secretaria de Saúde, mas os números apresentados pela fonte da Secretaria Estadual de Saúde, o número de Iguaba é um dos piores números. Sim. Eu não conheço assim, nenhum município no Rio de Janeiro que tenha uma disparidade tão grande. Tem índices altos, tem índices que também estão na mesma situação, mas mesmo aqueles que não investem em educação, eu não vi nada parecido. Isso é assustador, assim, e ver que parece que as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem enxergar o tamanho do problema na saúde da cidade. Assim, e aí tem questão de saneamento, né? E aí tem a água, o acesso, o saneamento à água, e você precisa ter as condições de higiene, como é que consegue manter com o mínimo necessário. É muito difícil. A gente está falando de uma taxa de letalidade de uma doença específica, da Covid. Sim. Mas Sim. A gente sabe que existem outras doenças que estão matando, e eu fico imaginando que isso está levando... A gente está passando por um período, né, de inverno, onde as doenças respiratórias aumentam, outros tipos de doenças estão deixando de ser cuidados porque não tem espaço, não tem local para atendimento, e isso nas cidades em que possuem condições de atendimento. Eu fico imaginando numa cidade que tem 7 leitos quando deveria ter 70, como é que essas pessoas estão sendo tratadas. Você disse que leu aí no Facebook uma crítica, né, um comentário do atendimento, uma reclamação sobre atendimento na UPA. Eu fico imaginando, se você não tem condições de atender a essa pandemia que se instalou, imagina como é que está sendo tratado outro tipo de doença qualquer. É muito triste, muito triste. A situação é alarmante, realmente alarmante. Eu vou ver se a gente consegue botar o próximo gráfico, que a gente vai falar um pouquinho da economia da cidade. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Aí foi. Não, saúde. Essa ainda é da saúde. É isso. Então, 10% da população de Iguaba detém 46% da riqueza do município. 25% das pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social. E Iguaba possui a maior desigualdade social da região dos Lagos. Nós estamos assim no topo da qualidade, da falta de qualidade na saúde, de uma educação confusa, em que a gente ainda não conseguiu entender como é que começa de um jeito, depois ela tem uma queda
significativa. E na questão da desigualdade social, Iguaba também é o exemplo de negatividade na região dos lagos. As oportunidades de emprego são, na maioria dos casos, a prefeitura, né? E aí o que faz com que o cidadão tenha que se submeter a apoiar tanto membros do legislativo quanto do executivo para pleitear a possibilidade de ter um emprego, né? A maioria o maior empregador da cidade é a prefeitura. E assim, eu vejo isso com uma afronta à dignidade da pessoa humana, sabe? O cidadão ter que apoiar um candidato porque ele acredita que dessa forma ele vai poder conseguir um emprego. É muito triste ver essa realidade. Eu venho trazendo em todas as minhas lives esses índices para alertar a população, mostrar, sabe, isso tem que mudar. A gente precisa que as pessoas tenham seus direitos garantidos, seus direitos reconhecidos. Abrir a cidade, desvincular os empregos da prefeitura, porque esse monopólio favorece, né? Favorece a continuidade dessa realidade triste. E aí eu queria te ouvir também sobre isso. Eu estava olhando aqui, Margot, essa pesquisa, né, que você está falando que é o IBGE, o Atos da Violência e tal. Eu não sei se foi a do ano passado, não sei exatamente de que ano foi essa pesquisa. Mas no ano passado, a gente teve, no final do ano, uma pesquisa do IBGE, também tratando desses temas. Eu não sei se foi exatamente essa. E nessa pesquisa tem alguns dados interessantes, né, que traduz um pouco essa situação de vulnerabilidade, essa situação de um percentual muito baixo, né, na concentração muito alto na concentração de riqueza, muito baixo na participação, né, das riquezas de uma maneira geral. E isso tem muito a ver com o tipo de emprego, com a qualidade do emprego, com o valor da remuneração. A realidade de Iguaba, pelo que você está me dizendo, ela é muito parecida com de algumas cidades pequenas, né, onde a prefeitura, os órgãos públicos, de uma maneira geral, acabam sendo os maiores empregadores. Semana passada, por exemplo, eu estava numa reunião, numa assembleia, discutindo com alguns trabalhadores do Rio Branco, no Acre, lá na ponta do país, né? Lá no finalzinho e tal. E é um dos estados mais pobres, né? É onde os governos, e aí tanto estadual como municipal, eles contratam a maioria dos trabalhadores e a discussão era exatamente essa: empregos, distribuição de renda. E a gente, quanto menor é o município, mais dependente fica do poder municipal, da estrutura municipal. E muitas vezes a estrutura municipal é refém da estrutura estadual, né, para poder sobreviver e fechar suas contas. E como recebe do Estado esses benefícios para poder manter, também não está preocupado em a população, está mais preocupado em atender os interesses do Estado. E num Estado como o nosso, no Estado do Rio como o nosso, a gente sabe que isso significa bater continência para o doido que está lá no governo do Estado, que agora está afastado, né? Mas para esse cidadão que está lá no governo do Estado. Infelizmente, o que a gente tem visto nessas cidades, nessas realidades, é exatamente isso que você problematizou. Você diz o seguinte: olha, muitas pessoas acabam votando nos governantes, votando naqueles que, de alguma maneira, detêm o poder, na esperança de conseguir também um benefício próprio. Muitas vezes o trabalhador, o cidadão, de uma maneira geral, ele está tão desesperado, e aí se reproduz essas mais ainda desigualdades, que ele acaba acreditando em qualquer situação. Acaba acreditando que, às vezes, o prefeito é o messiânico, né, o Messias, que vai salvar a sua vida, vai salvar a sua situação, vai garantir o seu sustento, e aí acaba se mantendo essa política, esse ciclo vicioso, onde mais você vive dependente e mais o próprio governo alimenta essa dependência para poder continuar tendo a sua fidelidade. Agora, eu acho que, de uma maneira geral, o que a gente tem visto, por onde a gente anda, por onde a gente está passando, nós tivemos agora uma situação recente em São Pedro, né, que foi aquela invasão de um acampamento que teve lá em São Pedro, e a gente estava lá acompanhando pela
Comissão também de Direitos Humanos, e o que a gente tem visto nas cidades, de uma maneira geral, é que parece que a população está acordando. Parece que as pessoas estão começando a observar, e aí eu acho que a internet tem um papel importante, eu acho que as redes sociais, né, de uma maneira geral, têm um papel importante. Essa comunicação, mesmo que virtual, está chegando em alguns lugares que antes não chegavam. A gente tinha só aqueles meios de comunicação oficiais, né? Que era aquilo que dizia na televisão, no Jornal Nacional, no jornal. Hoje não, hoje a gente consegue falar. Eu estava numa assembleia semana passada com trabalhadores do Acre. Né? Isso era impensável até alguns anos atrás. Então, eu acho que a população está acordando. E eu sou otimista. Eu acho que essas eleições para prefeito esse ano vão trazer gratas surpresas. Eu acho que nós vamos conseguir eleger pessoas que estão comprometidas com a sociedade, comprometidas com a cidadania, comprometidas em diminuir essa desigualdade, comprometidas em melhorar a qualidade de vida das populações. Eu sou confiante, eu sou otimista, eu estou confiante nessas eleições municipais. Eu concordo com você, eu também penso assim, Álvaro, eu também estou muito otimista, eu acho que nós temos a possibilidade de mudar essa realidade e onde nós vamos mudar primeiro? Tem que ser nas bases, tem que ser nos municípios. E acho que me parece que o pensamento da população está mais claro, pelo que a gente vê nas postagens, que a rede social acaba sendo um termômetro, né, importante para analisar a visão da população efetiva com relação a todos os temas. A gente se você faz um estudo estatístico, pega os posicionamentos da internet, a gente consegue fazer um trabalho. E eu também eu espero realmente, porque é o momento em que o cidadão tem a oportunidade de mudar. Isso é muito importante, Margot, sabe por quê? Até 2 meses atrás, você, 2 meses e meio, uma coisa assim, você era presidente da subseção da OAB de Guaba Grande, né? E nós da direção da seccional, né? Da direção estadual da OAB. E eu sempre disse isso, para onde eu vou, em todas as subseções que eu vou, eu digo sempre assim, olha, qualquer mudança passa pelas subseções. Sim. A seccional, por exemplo, que é algo, guardando aqui as devidas proporções, sim, né? Sim. A subseção seria como se fosse uma prefeitura e a seccional como se fosse o governo do estado. Para você mudar uma realidade estadual, essa mudança ela tem que começar nas bases, ela tem que começar nos municípios, ela tem que começar com uma organização local, e isso vai se refletindo. É como se fosse aquela pedra no lago, né, que vai criando, a tão famosa, né, pedra no lago. E eu acho que é fundamental. E a gente viu, e a gente acompanhou, mudanças que foram surgindo na direção estadual a partir do que as subseções faziam. Sim. O Iguaba Grande, por exemplo, deu um exemplo muito bom para todas as subseções de enfrentamento, né, contra o judiciário local, que vem fazendo barbaridade. Iguaba Grande deu uma série de exemplos, e aí não é porque eu estou aqui na sua frente, mesmo de longe, você teve um papel fundamental. Hoje, várias subseções da OAB em todo o estado do Rio de Janeiro, aliás, algumas até nacionais, têm a subseção de Guaba Grande como referência na sua gestão. Você, quando estava lá, a gente soube lá daquele Encontro Nacional das Mulheres, né, em Fortaleza, tá? O seu papel foi fundamental. O seu papel naquele evento pautou a discussão de muitas mulheres que hoje estão nas subseções, cada um em sua cidade, cada um em seu município, sim, cada uma em seu local de trabalho. Então, eu acredito muito nessa mudança que, como você disse, vem da base. Eu acredito que essa mudança ela precisa sair da base, porque ela sai sólida, ela sai, sim, de forma consistente, ela não sai como uma coisa que aparece um Messias amanhã, um iluminado que diz, olha, eu vim para salvar todo mundo e eu vou resolver tudo de todo mundo. Isso não se constrói assim. Exatamente. Se constrói com organização. E eu acho, guardando aqui as devidas proporções, eu acho que a OAB, por exemplo, de Guaba Grande, foi um grande exemplo. Foi um grande exemplo para todos nós no Estado, enquanto ordem dos advogados. Obrigada, Álvaro. Obrigada. Eu fico feliz de ouvir o seu pensamento, a sua análise com relação ao trabalho que nós desenvolvemos em Iguaba. Não, com certeza. Eu vou pedir para colocar o nosso último gráfico. Vamos lá, que senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Já temos, assim, 45 minutos de rapidinho, parece rapidinho. Que, nossa, começou agora. E o nosso último tema vai ser sobre a segurança pública,
né? E aí, o sistema de segurança pública municipal, nos moldes que ele vem sendo apresentado, ele não é capaz de prevenir ou de controlar os índices de violência da cidade. Isso a gente falando de Iguaba, tomando como exemplo Iguaba, mas a gente fala de muitas cidades com a mesma característica, né? Aliás, vem aumentando consideravelmente nos últimos anos os números, né? São 35% de aumento do crime de ameaça. Nós temos um aumento de taxa de homicídio de 49%. E, como eu já havia falado, a letalidade mais violenta contra negros, 75%. Nós temos isso assim no período que a gente buscou, de 2017, 2019, 2014 a 2018. Então, diante dessa realidade, o que é possível perceber é que a população de Iguaba não possui condições mínimas de acesso a direitos sociais capazes de permitir que o cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades. A gente percebe aqui o desamparo do cidadão iguabense, né? Na construção coletiva do Estado Democrático de Direito, ele não tem condições de participar ativamente. E a manutenção dos baixos níveis era o que a gente estava falando, né, Álvaro? Ela no desenvolvimento da educação, da saúde, a precariedade, a desigualdade social, ela favorece o domínio, né, pelo controle político. E isso acaba garantindo, né, um eleitorado, uma manutenção de um sistema político danoso, né, à cidade, à população, e que se mantém, que consegue se manter no poder. E o voto, né, inconsciente e a dificuldade de exercer essa cidadania, ela não é aleatória, ela é realmente intencional, né, de quem se encontra no poder e que não tem a vontade política de mudar, busca manter essa realidade e manter o domínio, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre eu não sei se vocês prepararam esses slides, esses quadros, com esta ordem que vocês apresentaram por algum motivo específico. Mas se a gente pegar esse seu último quadro, a gente pode reduzir tudo aquilo que a gente já falou hoje. Sim. A violência ela acaba sendo resultado da falta de educação, da falta de saúde, da má distribuição de renda, do desemprego, e isso acaba resultando em quê? Em mais violência. Sim. E aí a gente pode perguntar o seguinte, por que a gente está vendo a polícia matar mais do que matava, né? Porque a política de segurança do Estado hoje, ela é pegar o policial, botar uma arma na cintura dele e dizer o seguinte para ele: vai para a rua, ou você vai matar ou você vai morrer. Essa é a política de segurança que a gente tem no Estado hoje. É a polícia que mais mata e que mais morre no Brasil. E é uma polícia desqualificada. Quando a gente fala que é uma polícia desqualificada, não é porque ela é desqualificada por ser desqualificada. Ela é desqualificada porque não tem investimento, porque não tem qualificação. Eu pego pessoas, e aí a gente volta de novo para aquele recorte da cor. Sim. A gente pega aquele morador da periferia, negro, bota uma arma na mão dele e diz: você vai para a rua de novo, vai voltar para a periferia e vai matar ou vai morrer outro negro. Essa é a política de segurança que a gente tem. A gente não tem uma política de segurança planejada. A gente não tem investimento em inteligência. A gente tem investimento no confronto. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, que é despreparada, a gente atende na Comissão também de Direitos Humanos, né? A gente critica muito a polícia, a gente critica muito as ações policiais, mas a gente recebe também muito policial, muitos familiares de policiais, que também procuram a Comissão de Direitos Humanos pedindo ajuda, pedindo auxílio. No começo desse ano, final do ano passado, nós recebemos alguns policiais militares na Ordem dos Advogados, onde eles pediam para a Ordem dos Advogados atuar
em alguns processos que eles tinham, que as associações deles tinham, pedindo ajuda, porque eles tinham assinado um acordo com o governo para o governo aumentar o vale-transporte deles e o governo não aumentava. Existe uma coisa na corporação das PMs chamada de policiais residentes. Por exemplo, um policial que mora em Iguaba, mas que vai para o Rio, trabalhar no Rio. Tá? Eu estou falando de Iguaba Grande para o Rio, e você vai dizer assim, é esquina, está aí na minha esquina, porque vem pessoas de Campos para trabalhar no Rio. Existe uns desses policiais que estavam na OAB, eles moravam na divisa de Minas e que iam trabalhar no Rio. Esses são chamados policiais residentes. Eles iam para o Rio de Janeiro, dormiam nos quartéis ou nos containers dessas UPPs, deitavam em colchonetes onde tinham ratos, onde tinha um monte de coisa. O paiol deles, né, onde eles guardavam as armas, eram do lado da cama. As condições de trabalho desses PMs eram condições absurdas. E é esse policial que o Estado manda para as ruas para dizer ou você vai matar ou você vai morrer. Então, e aí é óbvio, quem está do outro lado, o bandido que está do outro lado, sabe também que vai matar ou vai morrer. A letalidade ela aumenta, tá? Porque não tem política de segurança. Sim. Então, isso é um resultado, não é um resultado da política de segurança, é um resultado da falta de política de segurança. Política de segurança se constrói com inteligência. A gente viu algumas operações que são bem-sucedidas e onde não tem um tiro. E a gente vê essas catástrofes, onde normalmente morrem pessoas inocentes, né, as balas perdidas, que tanto falam, com pessoas que estão lá indo para matar ou para morrer. Então, esses dados, e aumentou muito nos últimos 2 anos, e aumentou por culpa dos nossos governantes, é importante que se diga isso, o governador do Estado foi eleito dizendo que a política de segurança dele era mirar na cabecinha e atirar. Foi para a Ponte Rio-Niterói comemorar e dar saltinhos na Ponte Rio-Niterói quando uma pessoa foi morta. Não estou querendo fazer juízo de valor se aquela era ou não a única alternativa. Mas ele foi para lá para comemorar aquilo como se fosse uma grande vitória. Entendeu? Mesmo que outras pessoas não tenham morrido, matar alguém não pode ser o resultado de uma política de segurança. Quando a gente vê um presidente da República dizer que quer dar armas para que todo mundo possa fazer justiça com as próprias mãos, isso não é política de segurança. Sim. Não, eu vou dar uma arma porque se alguém entrar lá, ele vai reagir. Isso não é política de segurança. É muito pelo contrário. É você estar terceirizando um papel que é do Estado. O papel do Estado é de garantir a segurança. No momento que eu digo que você vai ter uma arma para você se defender, eu não estou fazendo o papel do Estado. Tá? Então, a política de segurança em Iguaba, ela é um pouco o resultado da falta de política de segurança. E agora, a gente tem também, volto a dizer, a gente tem exemplos em municípios onde a prefeitura, que não é responsável pela segurança pública, né, do Estado, ela resolveu problemas de segurança pública, diminuiu a criminalidade com ações sociais, com mais escolas, com mais saúde, com mais emprego, com mais... A prefeitura ela tem como contribuir. Reduzindo a desigualdade. Por isso que eu estou dizendo que esse seu último gráfico é meio que o resumo de tudo aquilo que a gente discutiu durante aquele... É a consequência, vamos dizer assim, não é bem o resumo, é a consequência de todos aqueles fatos que nós discutimos nos primeiros quadros. É lamentável, mas a gente torce, e eu acredito, volto a dizer, eu sou otimista, eu tenho fé, eu acho que vai melhorar. Eu estou muito esperançoso nessas eleições municipais agora, final desse ano. Acho que a pandemia fez com que muita gente acordasse, com que muita gente observasse a política de forma diferente. Eu estou confiante. O que eu espero também, Álvaro, é o que eu espero realmente. Eu acredito, sabe, que todas as dimensões da realidade econômica, social, cultural, histórica, elas devem ser contempladas pelas políticas públicas e, principalmente, por políticas públicas ligadas ao meio ambiente, com o objetivo de defender a vida, mas defender uma vida com qualidade. Né? A nossa Constituição Federal ela já garante o direito à vida, e o direito à vida com qualidade quando ela garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Né? Então, eu acho que tudo é um conjunto. Se nós não tivermos um conjunto de fatores, de olhar para cada fatiazinha, a gente não consegue formar um todo.
Não consegue. Tudo com qualidade. E Iguaba, e olha só, Iguaba Grande, apesar de ser uma cidade que não tem os recursos que outras grandes cidades têm, mas Iguaba Grande tem um potencial muito grande. É um potencial, ela pode explorar, inclusive, o turismo dessas cidades todas que estão em torno de Iguaba. Iguaba, a gente pode dizer que é quase que a entrada da região dos lagos. Ela tem ali uma capacidade de explorar isso tudo. Falta gestão. Esse é o grande problema. Eu tenho um projeto que eu desenvolvi para Iguaba, eu apresentei ao Poder Público, eu desenvolvi esse projeto em 2018, ele está no site da OAB, na OAB de Iguaba, ele está no site do ENCOB, porque nós apresentamos esse projeto em outubro do ano passado no ENCOB 2019, em Foz do Iguaçu, e ele foi selecionado entre os 10 melhores projetos do país. É um projeto que ele trata justamente de todas essas questões. Com a implantação desse projeto, nós vamos conseguir gerar 300 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Nós vamos tirar 120 jovens da situação de vulnerabilidade que vão poder estar tendo uma oportunidade de futuro com o Núcleo de Estudos Ambientais. É um projeto maravilhoso que foi desenvolvido assim, todo redondinho para Iguaba. E é uma prova viva de que a Iguaba ela tem como ter uma realidade muito diferente. E isso a gente torce para que a gente consiga implantar esse projeto na cidade. Que depender da gente, no que a gente puder ajudar, estaremos à disposição para que esse projeto seja implementado. Falando novamente Maricá, você conhece o Eduardo, que é o presidente da OAB de Maricá, né? Pode parecer pouco, mas ele é chefe, né? Ele gosta de cozinhar, ele faz os programas dele, faz as lives dele. Ele, durante as lives, ele divulga todos os restaurantes da cidade de Maricá. Eu já peguei aqueles programas dele e mandei para esses meus amigos de Maricá e falaram, poxa, a gente não sabia que tinha esse tipo de situação em Maricá. Então, são pequenas coisas que, para uma cidade como Iguaba Grande, pode fazer uma diferença enorme. Eu acho que... Eu estou esperançoso. Nós temos 2 minutos só para terminar. Infelizmente, está acabando. E aí eu queria que você se despedisse, porque senão ele cai o Instagram. Margot, eu não vou me despedir. Eu vou me colocar à disposição para todas as vezes que precisar, a gente voltar a discutir, não só virtualmente, mas presencialmente. Tá? E agradecer o convite, dizer que realmente estamos à disposição. Se quiser discutir desigualdade social, direitos humanos, cidadania, não só pela OAB, mas o Álvaro, pessoa física, está à disposição para ajudar no que for possível. E eu e muita gente, tem muita gente boa que pode ajudar a melhorar essa situação de Iguaba Grande, melhorar esses números, né, que a gente acabou de ver aqui. Álvaro, muito obrigada. Eu estou muito feliz e já vou colocar na agenda, porque não pode se deixar, assim, se oferecer, eu quero. Com certeza. É um contrato vitalício. Já está assinado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, dizer que eu esqueci de falar no início, que me acompanhem nas redes sociais, curtam, sigam e que se inscrevam no meu canal. E, Álvaro, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso. Pena que chegamos no limite. Foi bom te ver. Querido, muito bom te ver. Beijão. Tchau, Beijo a todos.